Preparem suas mentes e blocos de anotações, porque no episódio de hoje temos um convidado que é uma verdadeira usina de conhecimento. Estamos falando de João Vitor, CIO e sócio do G4 Educação, além de fundador da Empreenda Junto, plataforma que conecta empreendedores no Brasil para aumentar o networking e validar ideias de negócio. João vai nos ensinar o segredo por trás da habilidade mais valiosa de todas: como aprender a aprender. Com técnicas e insights que vão transformar a maneira como você estuda e adquire conhecimento, ele vai nos mostrar que aprender não é apenas uma habilidade, mas uma verdadeira arte. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que torna o conteúdo acessível mais do que sopa de letrinhas para o jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. A gente também disponibiliza conteúdos diariamente nas nossas redes sociais, no @PodeSonharPDC. Eu sou o Miguel, host do Pode Sonhar, empreendedor, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mais que especial, o João Vitor, que é CIO do G4 Educação, EdTech com foco em negócios. João, muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado pelo convite, Miguel. Muito, muito especial ter você aqui, estou bastante animado para o nosso papo, cara, muito bom mesmo, cara, valeu. Pô, muito obrigado pelo convite, cara, uma honra estar aqui com vocês, principalmente... Eu falo isso muito no G4, quando me perguntam, né, por que eu tô lá, eu falo, cara, o principal motivo, eu sou apaixonado por educação, eu acredito muito nisso e na missão que a gente tem, né, transformar a realidade socioeconômica do Brasil por meio da educação empreendedora, e tá num podcast que o foco é ajudar a formar mais empreendedores, é muito alinhado com a missão do G4 e com a minha missão pessoal. Então, uma honra estar aqui, cara. Pô, que bom, João. Que gostoso ouvir isso, cara, porque, de fato, a gente tem uma comunidade de jovens empreendedores que consomem esse conteúdo e a gente busca em cada, cara, episódio aqui ser resolutivo em dores que, cara, estão sendo desafios para eles nesse começo de jornada, que é ainda mais, cara, árdua. Então, eu até queria começar o episódio, turma, com uma provocação de o que vocês têm feito para levar o sonho de vocês adiante. A Cover, especificamente, acredita muito no poder da inovação, na força dos desafios e na possibilidade de criar novas oportunidades. E por isso ela oferece opções de seguros personalizadas para fortalecer o seu negócio e proteger seus clientes em cada movimento estratégico. Então eu convido vocês a conhecerem um site da Cover, kovr.com.br, ou o link aí na descrição também, vocês saberem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado. E, João, cara, agora partindo de fato para o nosso episódio aqui, cara, para o conteúdo, é muito bacana saber que isso está alinhado com o seu propósito de educação, cara, e você, especialmente, estava falando com o João no off, turma, um cara que eu acompanho há um tempo e tem várias verticais, que consegue ser um cara que tem uma profundidade bacana em várias verticais, um cara que, quando eu comecei a acompanhar, sabia muito de growth, foi para operações, hoje está imerso em dados, em tecnologia. Então eu vejo que, cara, uma competência muito importante que os empreendedores precisam se desenvolver é a capacidade de aprender, de como aprender a aprender, João. Então, acho que a gente pensou em pautar esse episódio nisso, cara. Ainda mais ser apaixonado em educação. E eu acho que valeria muito a pena a gente começar com você contando, João, alguma coisa que você teve que aprender e conseguiu, cara, dominar ali, se propôs, bolou um plano e conseguiu se tornar bom naquilo para o seu propósito, Cara, entrando numa linha mais técnica, assim, ligada a negócios, foi o básico de programação. Ali em 2022 para 2023, a gente entrou numa linha muito forte no G4 de eficiência, né? Começou o boom da AI generativa ali, e todo mundo falar sobre, a gente já estava olhando há algum tempo, mas ali a gente começou a acelerar mais, né? Certo. Porque foi o lançamento do ChatGPT, o GPT 3.5 Turbo, todas essas coisas. E ali eu falei, cara, como é que a gente leva isso para dentro da empresa? Perfeito.
E existe um limite para o que você consegue implementar de tecnologia sem entender de tecnologia, né? Você fica refém de outra pessoa, entender aquilo, construir uma ferramenta, abstrair aquilo e deixar fácil para você implementar. Eu falei, cara, bora aprender. Legal demais. E aí a primeira coisa que eu fui entender é, tá, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo era muito claro, meu objetivo era aprender o bastante para construir alguns MVPs que usavam AI para levar produtividade para o time. A parte do que o time faz, análise de processo, eu já sabia, né, por necessidades anteriores. Certo. Preciso aprender a construir MVP. Vou entrar no YouTube, eu vou ver, cara, quais são as fontes que me mostram as possibilidades. E nisso eu cheguei ali e falei, cara, Python é a linguagem que eu preciso aprender aqui. Já estava meio que numa lista de coisas para o futuro por conta de dados, Sim, análises, claro. e para minha sorte também servia coincidiu de servir para AI. Fui atrás, tá? Cara, quem está ensinando Python? Quais são os cursos introdutórios que tem que fazer? Quanto tempo vou dedicar? E aí é bunda na cadeira e estudar. Eu dei a sorte de falar inglês e achar um programa muito bom que chama 100 Days of Code da Replit. Falar. Você fez foi o pontapé. Eu fiz. Cara, assim. foi o Legal, João. pegar ali e ir testando. Não leva 100 dias, tá, galera? Quem tá vendo, mesmo? ele fala... É tipo, o desafio dele é, faz por 100... Tipo assim, faz um por dia, tem 100 dias. A real é que, assim, ele vai ficando progressivamente mais difícil, mas, por exemplo, os 10 primeiros você faz um dia só, você senta e faz. Entendi. Acho que na média, assim, Bota 60 dias é um número Dá pra razoável. Cara, em 90 dias você mata se você dedicar ali, 40 minutos, uma horinha por dia na média. E aí eu acho que entra muito daquela reflexão de por qual motivo você vai aprender. Isso. Eu tinha muita clareza, eu tinha um objetivo muito claro, eu entendia a necessidade daquilo. Então, não era um esforço dedicar uma hora. Era, cara, eu sabia que aquilo era a coisa mais importante. Como não tinha... Porque eu vejo muita gente falando, pô, mas não sobra tempo pra estudar. Eu vou lá e falo, cara, mas eu vejo você indo ver filme, indo jogar o seu futebol, indo fazer não sei o quê. Não é que não sobra tempo, é que você não tem um motivo importante o bastante. Não é prioridade. E tá tudo bem. E também tem um negócio de ser pragmático. Pô, João, fazer o 100 Days of Code é a melhor forma de aprender programação? Não sei, cara. Provavelmente se alguém sentar, vai achar um jeito melhor. Foi o jeito que eu achei que se encaixava no como eu gosto de estudar, em como eu gosto de aprender. Então eu diria que essas duas coisas são as principais. É você ter muita clareza de por que você está estudando, porque aí você consegue transformar em prioridade, e você encontrar uma fonte / formato que funcione para você, seja qual for. Entendi. Né? Tem várias... muita gente fica falando, estilo de aprendizagem, não sei o quê. Muito disso é besteira, não tem base científica. Mas no fim do dia, eu gosto muito de uma frase que é leia o que você ame até você amar ler. Então, cara, você não é fã de estudar, não vai além de fazer um negócio que você não é fã, que é estudar, ainda fazer de um jeito que você odeia fazer, sabe? Porra, João, eu não gosto de estudar e eu não suporto, cara, sei lá, audiolivro. Pô, não vai estudar por meio de audiolivro, então, irmão, quer saber? É duas dificuldades empilhadas. É tipo você se esforçar a fazer dois hábitos ao mesmo tempo. Exato, entendeu? Então eu vejo que esses são os dois primeiros passos que todo mundo que quer aprender e estudar precisa aprender, cara. Como encontrar as prioridades e qual que é a forma que ele gosta de estudar. É isso. E definir um objetivo bem claro, né, cara? Pra que eu tô fazendo isso? Porque você define isso bem claro, você também arruma uma forma de se organizar. Porque você entende o que você vai ganhar com aquilo, isso torna... começa a ficar claro que, pô, então eu preciso encaixar isso de alguma forma no meu dia a dia, na minha rotina, né, João? Então... Tem um livro do Sertilanges que chama A Vida Intelectual. Apesar de eu achar que esse livro, ele não é exatamente sobre estudar, mas qual que é a premissa, né? O Sertilanges, ele foi um padre, e aí ele traz o negócio que é a sua vocação, né? E algumas pessoas têm a vocação para serem intelectuais. O que é isso? É quem dedica a vida a estudar. Pouquíssimas pessoas, quando você estuda o que de fato é ser intelectual, você vê, cara, quase ninguém tem vocação para aquilo, irmão. É um rolê muito diferente. Absurdo. Mas ele traz muito, né, das premissas de estudo. Ele fala, cara, o primeiro passo é você dedicar uma parte do seu dia a estudar. Começa dedicando 30 minutos por dia. Se você não consegue dedicar 30 minutos por dia, então seu primeiro
desafio é passar a poder dedicar 30 minutos por dia. Entendi. Né? E aí você vai aumentando. E não adianta você querer, não, se eu não conseguir estudar 2 horas por dia, todos os dias... Cara, se você conseguir colocar 30 minutos por dia no final de semana, que normalmente é quando você tá mais tranquilo. É um começo. E você vai aumentando. Isso eu aprendi isso muito... Legal isso. Livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Quando eu tive burnout, ele foi um livro que me ajudou muito no processo de construção e formulação de hábitos. E aí ele fala, cara, ninguém compra um tênis de corrida e acha que vai conseguir fazer a maratona. Sim, só que as pessoas fazem isso com vários hábitos. Já querem começar na maratona. 100%. Você começa fazendo 1 quilômetro, depois 5. Então, começa aos pouquinhos e vai empilhando. Mas aí o grande ponto do livro do Certilandes é, você sempre tem uma linha de clareza de qual que é o tema. O que você vai estudar? Ah, vou estudar, sei lá, AI. Vai, tema da moda. Primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são as bases e as fontes fundamentais daquilo. Tá. Então, você não vai direto para coisa super específica e avançada. Você vai para conceitos base, né? Os pilares do conhecimento. Sim. E aí você vai atrás dos melhores autores possíveis. Tá. Para empreendedor, na minha visão, os melhores autores são em ordem. Quem já construiu e teve o resultado que você quer. Boa. Esse é o melhor autor possível. Depois, as pessoas que dedicaram a vida há muitos e muitos anos. Então, ele já passou pela prova do tempo, né? Certo. De que aquele conteúdo que ele está estudando, aquilo não é um negócio que ele tirou agora, é perene, é consistente. Perfeito. E depois, todo o resto. Tá. Então, assim, em primeiro lugar, track record real, comprovado, o resultado você fala, cara, eu gostaria de ter aquele resultado. Prático, né? Exato. Segundo, a pessoa não teve o resultado prático, mas você vê que ela teve uma dedicação de ver coisas que não são modinhas. E um exemplo, Jim Collins. Eu brinco nas imersões e falo, cara, qual que é a maior empresa que o Jim Collins liderou? Ninguém sabe. Por quê? Porque ele foi um pesquisador, um professor brilhante. Um cara acadêmico. Mas ainda assim, um acadêmico. Eu acho ele, por exemplo, uma fonte menos relevante do que estudar o Andy Grove, que foi o CEO da Intel. Certo. Então, você quer aprender sobre como lidar com uma crise, o Jim Collins é uma ótima fonte. O Andy Grove vai ser melhor. Entendi. Por quê? Porque o Andy Grove passou por várias crises de fato. Ele não estudou alguém em terceira pessoa. Sim. Né? Então, você tem muito disso. E aí, depois, você vai para as novidades, quem tá ali, alguém da moda e tal, que tem seu valor. E aí, sempre nessa linha, né? Primeiro, bases fundamentais e sólidas, constrói uma visão do conceito e depois você vai avançando para os casos mais específicos. Isso. Muito bacana, João, porque isso dá relevância da fonte, né, cara? Hoje a informação é abundante pra caramba, então se o cara só define o objetivo que era aprender, muito possivelmente ele vai encontrar muito conteúdo que ele vai ele vai poder se contentar, mas vão ter conteúdos muito melhores, de gente que já, tem o conhecimento empírico, acadêmico e também, cara, o prático, né? Já Sim. aplicou aquilo. Então, muito bacana. E outra coisa que eu achei bem bacana que você falou, João, é a capacidade de você quebrar um objetivo em menores. Então, cara, não tenho tempo para estudar. Cara, então começa liberando, você tendo tempo, né? Então, eu acho que essa é uma capacidade também, talvez até de você mudar na mentalidade de, cara, como que eu posso quebrar isso em um objetivo menor para eu começar aos poucos, né? Eu dou uma aula, que é uma aula de... É uma aula de growth, mas na verdade ela é uma aula de eficiência disfarçada. Tá. E a primeira coisa que eu peço para os alunos é definam o que significa crescimento na sua empresa. Eu dou algumas opções, né? Então, aumentar a receita, aumentar cliente, melhorar a margem. Eles têm que escolher e tal. E eu pergunto, dá para você fazer isso? Dá para montar um plano para aumentar a receita da sua empresa? Aí todo mundo fala que dá. Aí eu vou lá e falo, beleza, o que você ia fazer? Eu vou gerar mais lead. Mas isso não é um plano para aumentar a receita. Isso é um plano para aumentar lead. E aí vou até eles perceberem que o objetivo é consequência. Então, você não monta um plano para consequência. Você não monta um plano para aprender AI. Aprender AI vai ser a consequência de você ter feito uma série de coisas anteriores. Então, quais são as coisas anteriores? Cara, primeira delas, definir que você quer aprender AI. Beleza? Isso. Segunda coisa, liberar tempo na sua agenda para poder aprender AI. Legal. Terceira coisa, separar as fontes e começar a aprender. Quarta coisa, revisar o que aprendeu e aplicar. E aí, na hora que você vai fazendo isso, você chega lá. E aí eu vejo muita gente presa, eu tô há não sei quanto tempo e não aprendi.
ainda, não sei o que. Na hora que você vai olhar, fala, cara, mas você tá fazendo um negócio sem disciplina, você não tinha objetivo, você não escolheu boas fontes, Perfeito. ou então você colocou um objetivo irrealista, Perfeito. né? Pô, eu aprendi ali o básico de programação, cara, em pouco menos de 3 meses. Animal. Aí eu vejo, pô, mas eu jamais consegui. Cara, mas assim, beleza, falei 3 meses aqui, mas, irmão, tô há 10 anos fazendo esse negócio. Não é como se eu tivesse saído do absoluto Exato. zero. Eu já tinha muita noção de Sim, tecnologia, eu já tinha trabalhar. mexido com um código ou outro, só que meio que assim, sem entender de verdade o que ele fazia, mas eu já tinha aprendido sintaxe, lógica de programação, a gente aprende na faculdade de engenharia. Boa. Então já tinha uma base anterior, e é por isso que eu sempre bato, cara. Primeira coisa, construa boas bases. Legal isso. Depois você avança. Bacana, João. Muito legal isso, porque, cara, hoje também tem um universo de coisas para aprender, né, cara? Pô, eu posso aprender sobre IA, eu posso aprender sobre vendas, vários tópicos. Cara, por exemplo, como você acha que um empreendedor, um jovem empreendedor, pode começar aprendendo? Sei que isso varia muito, mas você recomendaria, por exemplo, cara, eu vou me desenvolver nas competências que eu já tenho, ou eu vou, cara, estudar algo que falta para mim no meu negócio? Você tem alguma dica nesse aspecto? Como você busca se organizar também, cara? Cara, tudo que eu vou estudar, eu divido em 3 blocos, tá? Tudo aquilo que é hobby, prazer, desenvolvimento pessoal é um hobby. Então, por exemplo, eu tô estudando piano agora. Exato. Boa. É uma caixinha, beleza? Aí eu tenho as 2 caixinhas que são ligadas mais a profissional. E aí eu separo em curto prazo, na verdade é presente e futuro. Mais do que curto prazo, é presente e futuro. Tá bom. O que é presente? Cara, tem algo que objetivamente está me impedindo de entregar o que eu tinha combinado, me proposto a entregar hoje. Entendi. Isso é o presente. Tem algo no futuro, cara, eu sei que eu vou ter que começar a fazer e eu não me sinto preparado. Tá. A minha ordem de estudo é presente, futuro, hobby. Legal. Então a primeira isso, coisa é você ter clareza de o que está em cada uma dessas caixinhas. Muito Essa é a bom. primeira coisa. João, por que o presente? Isso é muito meu, mas eu acho que a maioria das pessoas é assim. Se tem alguma coisa te incomodando ali, você fica pensando naquilo, ocupa um baita espaço mental. Que se você, por exemplo, vou começar a estudar piano. Só que, cara, eu tô ferrado no trabalho. Eu não vou conseguir, sabe? Eu vou estar na aula de piano, ou eu vou estar lá lendo e vou estar pensando no problema que eu tô na empresa. Na hora que eu já dediquei o tempo a resolver aquilo, por mais que eu não tenha resolvido, mas só de eu ter dedicado, eu já consigo descarregar um pouco e falar, cara, fiz minha parte. Já consigo olhar outra coisa. Por menor que seja, já dá um alívio. Ou imagina, sei lá, você tem um desafio que você sabe daqui 4 meses você vai ter que fazer alguma coisa, daqui 3 meses vai ter que fazer alguma coisa, você começa a estudar, só que você fica lembrando, cara, mas eu tenho que resolver aquele problema com fulano na empresa, eu tenho que bater a meta do mês. Você fica desesperado, sabe? Você não consegue focar e fazer as coisas bem feitas. E eu acredito muito em pega uma coisa, faz muito bem feito. Legal. Massa. Então, pra mim, essa é a primeira coisa que ele tem que fazer, esta ordem. Só que aí o desafio é descobrir quais são essas coisas, né? Qual é a coisa que está te impedindo de gerar o resultado que você quer gerar agora? Seja objetivo, teoria das restrições. Você sempre tem uma restrição. João, mas eu tenho um monte de problema. Beleza, um por vez. Qual que é o mais importante? E é difícil, cara. É muito difícil. É doloroso. Para empreendedor, então, principalmente quem não teve experiência, chega a ser fisicamente doloroso você ter que escolher uma coisa e literalmente falar, esses outros pratinhos são de plástico, então eles podem cair. Eu vou cuidar desse aqui que é de porcelana, de cristal, que você cai e quebra. É difícil. Loucura isso, João, mas faz muito sentido, cara. E essa ordem lógica também, cara, eu acho que só de você saber, cara, isso tá no meu radar, ele tá aqui na categoria do futuro, então ele tá lá. Uma hora eu vou mexer, então você consegue priorizar, isso já traz uma paz, uma calma também, João. E, cara, eu fiquei curioso, João, essa característica de, cara, gostar de estudar e colocar isso ser uma rotina sua de fato, sempre teve dentro de você isso, João? Sempre foi uma coisa que te acompanhou desde a faculdade, assim? Ou você foi mais por exigência? Como é que foi? Não, cara, sempre teve. Né? Eu não costumo e nem gosto muito de falar infância e tal. Mas assim, eu vim de uma família humilde ali, interior de Minas Gerais. Nunca passei fome e tal, mas nunca
sobrou muita coisa, né? O pessoal fala, cara, eu não era nem classe média, era pobre. Meus pais ralaram pra caralho, excelentes exemplos, mas teve uma coisa que eles sempre, sempre, sempre imbuíram em mim, sempre defenderam pra mim e pros meus irmãos, que era extremamente importante que a gente estudasse. Tipo assim, cara, nunca, tipo, faltou absolutamente nada do ponto de vista de estudar. Nunca. Entendi. Jamais. Sempre foi a prioridade. Então, pra mim, esse exemplo e isso, desde que eu me entendo por gente, tornou o estudo algo muito importante, muito relevante, pelo qual eu sou muito grato aos meus pais, sabe? Então, foi isso. E é um negócio que eu sou muito grato, porque hoje em dia eu vejo muita gente, né, enxerga estudar quase como o mal necessário, né? Tem que fazer uma prova, para passar na prova eu vou ter que estudar. Existe Tipo, muito. é um negócio que eu sou obrigado a fazer, Sim. não é que eu vejo valor em fazer por aquilo. Porque eu preciso. Eu preciso, se eu não precisasse, eu não faria. Ou me livrei, tipo, passei na livrei, prova, me livrei. Acabou. Exato. Tipo assim, você não estuda para aprender, você estuda pra passar na prova. Isso. E, cara, eu vejo que isso cria uma mentalidade, uma relação com o estudo que te bloqueia muito depois. Sabe, assim, atrapalha a sua vida depois. Porque uma coisa, cara, esta matéria ou este assunto, eu tô estudando só pra passar. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem, Sim, com várias normal. coisas. Agora, quando você internaliza a relação com o estudo como sendo uma obrigação, não é ponto não, o estudo como toda obrigação, eu sinto que é o tipo de coisa que trava as pessoas a estudarem depois. E, cara, é muito difícil você se desenvolver se você não conseguir estudar os outros. Porque como é que você vai aprender? Vai aprender se ferrando. Cara, aprender se ferrando, primeiro, é mais doloroso, segundo, é mais lento, e dependendo do quanto você se ferrar, você não volta, irmão. Exato. Tem alguns aprendizados, o que não mata engorda, mas tem coisa que mata. Sim. Se você puder aprender pelos outros, vai ser mais tranquilo. Te acelera o caminho, Exato. né, João? Então, se você puder cometer, você vai cometer erros de qualquer forma, né, João? Então, e tem coisa que, irmão, você só vai aprender errando. Isso só é natural. Então, não adianta querer colocar essa expectativa também de, colocar, em X meses eu vou ficar, não vou errar isso e tal. Então, que isso é utópico. Quer ver um erro de empreendedor que é muito comum? Todo mundo fala, cara, você tem que contratar pessoas alinhadas com a cultura da sua empresa, não abre exceções. Todo mundo que eu conheci que teve algum sucesso empreendendo, cara, nem precisa crescer muito, sei lá, a empresa chegou a contratar 20, 30 pessoas, beleza? Não é nem, não, ao todo ali que ele contratou. Todo mundo abriu exceção. Todo mundo se ferrou. Todo mundo. Abriu exceção e se ferrou. Era novidade. Não, cara, a gente fala. Só que esse é o tipo de coisa que vai chegar uma hora que vai estar apertado. Mas eu preciso fechar essa vaga. Mas eu preciso contratar. mas... E você vai, sabe, flexibilizar. Por mais que é algo sabido já, né? Todo mundo... E você vai se arrepender e beleza. Mas tem coisa que não precisa. Por exemplo, você não precisa errar para aprender, que é importante... você tem indicadores que mensuram o resultado da sua empresa. Você não precisa errar para aprender isso. Sim. Então, assim, você quer mesmo gerenciar a empresa quebrando a cabeça e depois... não, cara, pega lá um gestão de alto desempenho, ou então gestão de... o gerenciamento da rotina do Falcone, implementa a metodologia de indicadores, sabe? R$30 um livro, cara, não tem ROI melhor do que um livro. Essa é real. Absurdo, isso é verdade, né, cara? É uma fonte de conhecimento que se perenizou ali, que é muito barato, né, cara? É tipo assim, para você aprender e para algo que pode gerar resultados gigantes, né, João? Então, acho que isso é muito bacana, velho. E eu queria muito perguntar para você, João, especificamente, claro que a jornada de se educar, se capacitar é muito pessoal de cada indivíduo, né? Eu vou estudar o que faz sentido para mim, mas para você, João, o que foram as coisas que você estudou que você fala, cara, isso aqui para mim teve um valor absurdo, me acrescentou, me agregou muito, assim, na sua vida. Pode ser uma hard skill e também uma soft skill, quem sabe que você, cara, falou. Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre soft skills, mas, cara, entrando em hard skills, assim... Por isso que eu quero saber a sua opinião. Não? Toda a parte de lógica e matemática foram muito importantes. Boa. Muito importantes mesmo na minha vida. Tipo assim, por quê? Me ensinou a resolver problema.
sabe? Resolver ensina a pensar, né? Ensina a pensar, ensina a estruturar as coisas, ensina a quebrar em passos lógicos. Então, toda a parte de lógica e matemática, eu acho que formou muito da minha forma de lidar com o mundo e foi extremamente relevante. Escrever bem também foi algo muito importante, cara. As pessoas subestimam o valor de ser capaz de passar uma ideia de uma maneira bem estruturada, de uma maneira clara, em forma escrita, em forma oral, mas principalmente de maneira escrita, porque o ato de escrever, a gente não percebe, mas quando a gente está falando ou está pensando assim, a gente vai adaptando as coisas e preenchendo as lacunas sem nem perceber. Sem dúvidas. Você não percebe, mas você está fazendo. Quando você para, escreve e lê, você vê um monte de buraco, você fala, opa, deixa eu arrumar esses buracos aqui. E na hora que você passa para alguém, então assim, eu acho que se eu tivesse que falar, cara, essas duas skills, né, que é pensamento lógico e matemático e a parte de escrever, foram fundamentais. E mais recentemente, mas recentemente é um exagero, mas assim, nos últimos 3, 4 anos eu comecei a estudar profundamente a disciplina de modelos mentais. Já vi você falando sobre isso. Que são ferramentas ou frameworks de como você lida com diferentes problemas, entendendo, cara, isso aqui se aplica para esse modelo. É tipo fórmula matemática, quando você vê, eu fiz engenharia, quem fez engenharia ou estudou cálculo deve saber. Quando você vê uma integral, sei lá, com seno, você sabe que existe um conjuntinho de fórmulas que você vai aplicar aquela fórmula e ela vai resolver. Entendi. É tipo isso, você vai ver um problema e fala, cara, essa é uma fórmula que você aplica esse problema. Caramba. Então, ao invés de você ter que ficar tentando adivinhar como fazer, você tem uns atalhos que vão. E quanto mais desses modelos mentais você conhece, maior a chance de quando você se deparar com um problema, você já ter uma ferramenta pronta para conseguir quebrar esse problema em partes menores, mais fáceis de lidar. Eu diria que isso é poderoso essas 3 mesmo. Coisas são assim as coisas mais de coisas amplas, né, que se aplica bem para todo mundo, que mais me ajudaram. Exato, legal, João, isso, cara, de modelos mentais, cara. Você tem um exemplo, assim, de uma situação real que você teve que, cara, esse era um problema do estilo X, a metodologia ensina a quebrar dessa forma? Cara, vou trazer 2. Que é o modelo mental, que meio quase é mais conhecido, que são 5 porquês. Certo. Então, assim, quando você vê alguma coisa acontecendo, você se pergunta, por que aconteceu? Então, exemplo, não estamos batendo a meta de receita da empresa. Por quê? Porque, não tá batendo receita. Tá, mas se não tá batendo receita, a receita vem do quê? A receita vem, aí vamos pegar G4. A receita vem da multiplicação do número de leads que eu tô gerando, da minha taxa de conversão e do ticket médio de cada venda. Qual dessas 3 coisas não tá funcionando? O ticket médio tá funcionando. O que não está funcionando então? Não está funcionando a conversão e o número de leads. Por que eu não estou convertendo como eu deveria converter? Aí eu vou lá e olho no processo. Por que eu não estou gerando o número de leads que eu deveria gerar? Eu vou lá e olho cada canal. Não estou gerando o número de leads porque o canal CRM não está batendo a meta individual daquele canal. Por que ele não está batendo a meta individual daquele canal? Porque a gente não está conseguindo ter uma boa taxa de abertura dos nossos e-mails. Por que não está tendo uma boa taxa de abertura? Porque as copies, as headlines ali, o assunto tá ruim. Tá, então o plano de ação é trazer o time de copy, fazer um brainstorming melhor para melhorar o título dos e-mails. Mas eu também não estou batendo a conversão. Por que eu não estou convertendo? Qual que é o processo? Recebe lead, SDR qualifica, vendedor fecha. A taxa de conversão do SDR está baixa. Por que a taxa de conversão do SDR está baixa? Você vai quebrando. Então, esse no trabalho, no dia a dia, esse modelo é muito comum. E a gente fez isso. No final do ano passado, virou até uma campanha que a gente construiu, que era Bate a Meta Brasil. Foi, cara, literalmente isso. A gente estava com um desafio para bater a meta. A gente com uns 2, 3 meses sem bater meta. E aí, eu fui imbuído da missão de entrar no meio do time e ajudar a entender por quê. Então, esse foi um modelo. Legal. Aí, um outro modelo, talvez mais... Você meio que descobre a causa raiz, né? Ele é uma forma de você descobrir a causa raiz. Absurdo. Poderoso. E aí, um outro modelo mais amplo, né? Tem um que chama o mapa não é o terreno. O que é isso? Você tem lá um mapa de alguma coisa. A primeira coisa que ele fala, cara, qualquer mapa é uma representação aproximada da realidade. Então, todo mapa é falho. A primeira pergunta é, ele ainda é útil? Você sabe que é falho. Qualquer análise, sei lá, fizeram um relatório do processo comercial. Esse relatório está errado. A pergunta é, ele está errado o bastante para ser inútil ou ele está errado no nível aceitável?
Tá. Por que isso é importante? Porque sabendo que está errado, se em algum momento a realidade estiver diferente do mapa, você sabe que o correto é a realidade, não é o mapa. Então você tem que saber a hora que você joga fora o plano, joga fora o mapa, vai para a realidade. Aí o Jeff Bezos, eu vi um podcast que ele deu um exemplo muito bom, né? O que era? Eles estavam na reunião na Amazon discutindo que estava com reclamações de suporte. Aí o time de suporte chegou com os números. Não, mas a gente está atendendo no tempo. E durante a reunião, o Jeff Bezos pegou o telefone e ligou para o número de suporte da Amazon. E levou, tipo, sei lá, aí eu vou falar qualquer número, tá? 15 minutos para ser atendido. Tá. Sendo que o time de suporte falava que estava menos de 1 minuto, que era o SLA. Cara, não me importa o que o seu dashboard está falando. Não me importa o que o seu mapa está dizendo. A realidade é essa. Entendi. Essa também é louca. Então, né? Saber a hora de ser pragmático, assim. Só que esse é um modelo mais filosófico, por assim dizer, né? O outro, ele é mais prático. Sim, mas legal isso, né, cara? Porque às vezes você se depara com coisas também que você fala, cara, esse não é um problema, às vezes, que eu devo, cara, me estressar. Ou o problema é o dashboard. Talvez você descobre esse tipo de coisa, né? Não, é isso, cara. Aconteceu uma vez comigo, eu pedi o time, né? Como é que foi? Eu não lembro o ano, mas basicamente é o seguinte. A gente já tinha muito aluno e o nosso NPS sempre foi bom. Então, vamos falar, naquela época, devia formar, vamos falar que fazia uma turma por mês. Tá. Então, 60 alunos formados por mês. NPS médio 90 por turma. Já tinha 1 ano de empresa, 600 alunos formados. Certo. Eu fui lá e pedi, pessoal, vocês conseguem me trazer a lista com o nome de todos os alunos que deram NPS 9 ou 10? Aí chegou a lista para mim com 16 nomes. Aí eu falei, primeira pergunta foi, gente, não, vocês me entenderam errado, eu quero a lista histórica e não só da última turma. Não, isso é da empresa inteira. Aí eu chamei a pessoa e falei, cara, quantos alunos a gente já formou? Tantos, 600, vai. Qual que é a nossa NPS? 90. Era 92 na época? Acho que era 92. Como que é a fórmula de NPS? Taxa de... Quantos por cento dos alunos respondem? Esse é tanto. Pra gente ter um NPS de 92, quantas respostas 9 ou 10 eu preciso ter? Ele fez a conta, era pra ter, sei lá, 200 respostas 9 ou 10, né? Porque não é todo mundo que responde. Sim. Como é que você me entrega uma lista só com 18, cara? É o sanity check, tá ligado? Sim. Assim, não era possível ter, o mapa estava errado. A realidade era outra. Era o mapa, era a lista que estava errada, não é que eu só tinha aquilo. Sim. E aí, levar isso pro dia a dia, eu brinco que é fazer sanity check. Faz sentido isso que você tá... Você olha pro número, faz sentido? Bom senso, né? Bom senso. Bom senso é absurdo também. E eu acho, João, que outra coisa que esses exemplos que você deu demonstram é a capacidade do empreendedor estar próximo ali e ter esse também, cara, não sentar numa cadeira de executivo na sala dele, olhar só para dashboard, planilhas, etc. E saber, cara, como é que tá o atendimento de fato? Igual o Jeff Bezos fez, ligou ali, passou pela experiência de um consumidor comum. Então essa também é uma habilidade que o empreendedor tem que ter, cara, é uma ação que ele precisa tomar. Legal, João. Bem isso. E, cara, agora estamos chegando no momento clássico aqui do Pode Sonhar, João, que a gente desafia nossos convidados baseado no racional de que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. Então, para quem está ouvindo aqui pela primeira vez, turma, o episódio, a gente se inspira naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta, só que aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por um objeto surpresa. Já vou apresentar para vocês e para o João. Roda a vinheta aí antes. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Turma, estamos de volta. O que eu trouxe aqui, João, foi um baralho. Isso aqui é um baralho da Delirium. Você conhece a Delirium? Não. Você gosta de coquetelaria, não gosta? Gosto bastante. Essa é uma cerveja, não é coquetelaria, mas é uma cerveja belga, já foi eleita como uma das melhores do mundo, sabe? Cara, sou apaixonado nessa marca, mas o que você vai ter que vender, João, é um carteado, um baralho, como quem sabe uma fonte de aprendizado, já que a gente está falando aqui. Sabe? Então, cara, alguém que quer aprender, quer usar o baralho como uma ponte para aprender de alguma forma, esse é seu desafio, cara. Enquanto você dá uma pensada, João, eu vou dando um recado para a turma aqui que está nos ouvindo, pessoal. A gente está com uma comunidade
de jovens empreendedores gratuita no WhatsApp, para a gente criar de fato uma rede de apoio, criar relacionamento. Estamos trazendo pessoas de peso para falar com a turma, para resolver as questões, as dores, os desafios de cada um que está lá. Convido vocês a participarem. Tem um link para vocês aí ingressarem na descrição desse episódio. Fechou? Tamo junto demais. Pensei. Pensou, João? Nossa, eu vou roubar muito a ideia do filme. Manda ver, manda ver. Eu te dei uma dica, hein, que eu adoro a Delírio. Sou fã da marca. Não, mas eu tenho outra que é boa para empreendedor. Tá bom. Cara, a gente vai ter um encontro de pôquer de empreendedores lá do G4. Você tá afim de ir? Animo. Então, só que a entrada lá, cada um tem que levar o seu próprio baralho. Perfeito. Você tem um pra você levar já? Não, cara. Cara, tô sobrando esse, você quer comprar? Animo. Mandou bem, João, mandou bem. É isso, cara. Ele faz exatamente isso lá no filme, boa. Mas tá certo, cara, é isso. Você se expõe também à ocasião de consumo, essa já é uma baita lição, João. Muito bom, cara. Mandou bem, pô. E a gente passa esse desafio pra turma que tá nos ouvindo, João. Então, quem acha que consegue vender o baralho aqui melhor que o João, manda uma DM pra gente no Pode Sonhar PDC lá, que a gente vai ler a melhor resposta em um episódio adiante. Mas sabe uma coisa legal disso aqui? Que foi inclusive um aprendizado que a gente teve, cara. O G4, em grande parte, a gente vende pela imagem. Né? As pessoas querem aprender com os mentores que estão lá. Faz sentido. E aí rolou uma situação... E rola muitas vezes, né, que tipo, a gente, quando, sei lá, tem uma venda difícil, o time comercial nos envolve. Envolve o Thales, o Alfredo, o Nardon, me chama e tal. Vídeo pra fulano. E aí, só que a gente sempre toma muito cuidado de falar, cara, você tem que... A gente não pode usar que a nossa capacidade de fechar essas negociações e que o time não consegue, quer dizer que a gente é um vendedor melhor. Não, quer dizer que a gente tem uma vantagem. Por exemplo... Se eu chegasse aqui, talvez eu te chamasse para um evento X, talvez você não topasse comprar o baralho para entrar. Verdade. Só que na hora que eu chego e falo, cara, é o poker do G4, com os empreendedores do G4, e tudo você tem que fazer para entrar e levar um baralho. Se você tem que comprar esse baralho, opa, sua disposição a comprar aumenta. Ou o quanto você pagaria pelo baralho aumenta. Perfeito. Então, e é muito disso que eu vejo que as pessoas precisam entender e aprender mais, que, cara... Tem um livro que chama Unfair Advantage. Eu esqueci qual que é o autor dele, mas ele fala que todo mundo tem alguma vantagem injusta, por assim. O que é uma vantagem injusta? É uma coisa que te dá uma vantagem que, em tese, você ganhou. Você não necessariamente trabalhou para ter aquilo. Né? Você ganhou aquela vantagem ali de alguma forma. O livro defende que cada um tem isso dentro de si. E ele defende que tem vários tipos, de várias formas, mas que no fim, cara, é uma vantagem ali. Por exemplo, putz, eu não escolhi todos os meus amigos. Tipo assim, inclusive eu sou bem ruim de networking, eu sempre falo, galera, eu não sei fazer networking de maneira intencional. Eu vou me conectando com as pessoas porque eu gosto delas, elas gostaram de mim, mas eu não fico, sabe, eu conheço gente que é networker, né? Tem isso. Só que, pô, então nisso, eu desenvolvi uma boa rede de contatos. Cara, eu trabalhei para ter aquela rede de contatos intencionalmente? Não, mas é uma vantagem. Se eu precisar fazer uma coisa hoje, é muito fácil eu mandar 2 WhatsApp e me conectar com alguém que eu preciso. Fizeram essa brincadeira esses dias, né? Ah, João, você conhece o Sam Altman da OpenAI? Eu falei, não. Você conseguiria chegar nele? Eu parei pra pensar e falei, cara, eu conheço o fulano, que é irmão desse cara que foi investido pelo Sam, e esses caras eu sei que tem boa relação, porque eu já vi um ir na casa do outro. Pô, eu conseguiria chegar no Sam Altman. Eu precisaria de um bom motivo pra usar isso, mas, tipo, dá pra chegar. É uma vantagem injusta que eu tenho que muita gente não teria. É tipo isso, eu tenho a vantagem injusta de poder usar o poker do G4 como argumento de venda. Qual que é que você tem? Boa. Entendeu? Boa então provocação. eu acho que construir em cima disso, cara, ao invés de você jogar o jogo da outra pessoa, você criar seu próprio jogo, é uma coisa que ajuda muito. Isso é poderoso. Por isso, eu acho que... Aí lembra aquilo que eu falei da minha opinião polêmica sobre soft skills? Eu vejo muita gente falando, não, você tem que desenvolver as soft skills, quem deu certo na vida era a galera lá do fundão, não sei o quê. Eu falo, cara, eu sempre fui o nerd. Eu sempre fui o cara que estudou. Da primeira fileira. Sempre da primeira... E eu brinco, né? Hoje em dia eu melhorei, eu vou ser pai, então a gente tem que aprender algumas coisas em relação a isso, mas eu falava, cara, eu nem gosto de gente, irmão. eu falava, eu não gosto de gente, cara. Eu lido porque tem que lidar. Se eu pudesse, eu não interagia, sabe? Assim, eu interagia com a minha esposa...
minha filha que vai nascer e mais... E é isso. 3, 4 gato pingado ali. Então, se você olhar soft skills, não, você tem que desenvolver soft skills de A, B, C, eu falo, cara, minha vida foi 100% baseada em hard skill. Loucura. Mas por quê? Porque eu me dediquei pra caralho a isso e eu dei sorte, de certa maneira, de ter facilidade de aprender a questão de matemática, de ter uma memória boa, de sentar a bunda na cadeira, ler um livro e lembrar do que o livro passou ali, conseguir aplicar aquilo depois. Então eu vejo que, assim, obviamente, você não pode ser um babaca, você não pode tratar os outros maus, mas essa questão de, soft skills, tipo, é contratado por hard skill e demitido por soft skills. Irmão, tirando alinhamento cultural, que, na boa, não é uma soft skill treinável, você tem ou você não tem, eu não lembro de demissões significativas na minha vida que foram por soft skills. Entendi. Por hard skill eu lembro um monte. Sim. Mas soft skill, cara... E ainda entra no... O que é soft skills? Então, por exemplo, capacidade de aprender é uma soft skill. Eu fico... Liderança... Cara, liderança não é soft skill, irmão. Não, tipo assim, até porque a maioria das pessoas fala de... se não fosse... se não desse pra estudar... liderança, as galera se confundem, né? Ser um líder inspirador, beleza, sim, concordo. Beleza. Agora, ser um bom líder e um bom gestor... Isso não é soft skills, irmão. Isso tem método, você estuda, você faz direitinho. Tem literatura. Então, eu tenho esses dois problemas. Primeiro, da galera achar que é tudo soft skills. Não é. Chega uma hora na sua vida que você não tem hard skill, você tá ferrado. Essa é a verdade. E o segundo, a dificuldade de falar o que é o que não é soft skills, né? Capacidade de aprendizado é soft skill. Boto fé. Negociação é soft skills. Então, essa é a minha opinião polêmica do assunto. Não, super razoável, eu achei, João. Muito bom, velho. Faz bastante sentido e eu acho que também serve como uma fonte de, cara, provocação pra galera. É mais difícil desenvolver soft skills. Cara, não sei, talvez nem é uma soft skill, você consegue estudar e, cara, tem literatura e se debulhar sobre isso. E, João, sobre o que você falou, cara, sobre isso exatamente de, cara, liderança, vários outros temas que você, cara, se desenvolveu, estuda, etc. Como que você equilibra, você, João, pessoalmente, ou a capacidade de estudar e de aplicar também? Você intencionalmente fala, cara, quando eu estiver estudando, eu vou aplicando junto, você tem um modelo para isso? O meu método de estudo, né? Eu já falei o começo dele, mas aí penso o seguinte, definir os livros, tem algumas exceções, mas normalmente, após cada sessão de estudo, então eu estou estudando, a minha preferência de estudo é leitura, tá? Então, tô lendo lá, seja livro, artigo, o que for. Enquanto eu leio, eu vou grifando, marcando. Coloco uma anotação ou outra. Depois que eu li, eu faço duas coisas. Eu resumo o que eu aprendi. Tem um método que chama autoexplicação. Ele é considerado hoje, pelo menos pelos artigos que eu li, um dos métodos mais eficientes de você absorver o conhecimento de fato. É você se explicar com as suas palavras. Então, não é fazer um resumo. É você se explicar aquilo que você leu. Então, você vai lá e se explica, né? Depois que eu faço isso, eu junto, isso aqui foram os meus highlights, isso aqui foi minha autoexplicação, eu tento criar um plano de ação. O que disso eu vou levar? Boa. Então, eu sempre tento, às vezes eu não consigo, montar, cara, 2, 3 coisinhas que eu vou levar para a prática, eu vou levar para a realidade. E eu me forço. E se eu vejo que aquilo são coisas importantes, eu coloco uma regra muito simples. Eu só vou para a próxima sessão de estudo depois que eu tiver implementado isso aqui que a gente falou. Boa. Que eu me comprometi a implementar e tido algum resultado positivo ou negativo. Por quê? Porque esse ciclo, ele impacta no roteiro de estudos. Então, vamos falar o seguinte, eu estudei alguma coisa X e... Por exemplo, AI. Vamos lá. Fui lá e estudei agora, eu já estou no nível mais avançado e, cara, estou implementando agentes autônomos de AI, li os materiais que tinham sobre, montei lá o to-do de criar o primeiro agente autônomo de AI. Na hora que eu fui implementar, eu comecei a dar um monte de pau no Python. Não estava conseguindo acertar o código. Eu não vou ir para o próximo tema complexo. Putz, eu preciso que minha próxima sessão seja revisar Python lá atrás. Sim, botei fé. Só que se eu não implemento, eu tenho uma noção muito distorcida do que eu realmente sei. Aí volta no conceito de modelos mentais, né, que chama círculo de competência. O Charlie Munger fala muito isso, que é você entender o que você realmente sabe e o que você acha que sabe. O que você tem conhecimento superficial. É tipo onboarding na empresa.
Você vai lá, chega na empresa, vai fazer onboarding, aí que você faz? Você vai lá e coloca uma lista de pessoas para conversar, bate um papo de 1 hora com cada, sei lá, com 15 pessoas da empresa na primeira semana. Fala, não, já sei tudo, já conheço todo mundo. Entendi. Sabe porra nenhuma, irmão. Você não sabe os Exato. problemas de relação interpessoal, por quê? Porque nesse primeiro passo ninguém vai te falar que tem. Você não sabe de fato como que a empresa realmente atua no dia a dia, porque só vai descobrir isso quando realmente acontecer, porque o mapa e o terreno é diferente. Tem até um gráfico que eu já vi, João, que mostra quanto mais tempo você estuda, você tem um pico, assim, de sensação de lucidez, assim, que você fala, pô, entendi. Aí você vai estudando mais, isso vai caindo, né, a sensação. É o Dunning-Kruger Effect. É isso, né? Ah, Dunning-Kruger. É. Aí é um negócio que, tipo assim, esse gráfico, ele não existe. Bota fé. Ele não existe. E é muito legal, assim. Como eu levo muito a sério a parte de educação, né? Então, tem muita coisa em educação que as pessoas falam que não tem embasamento científico. Sim. Então, por exemplo, aquela pirâmide do aprendizado. O que menos você aprende é lendo. Ela não faz sentido. Primeiro, porque para chegar no que você mais aprende, que é o ensinando, você tem que ter estudado algo antes. Então, não faz sentido você falar que você mais aprende ensinando. Todo o resto tem que ter vindo antes. Entendi. Segundo, o que menos você aprende é lendo. Olha todas as pessoas da sua vida que estudam pra caralho. Como é que elas aprendem? Esmagadoramente lendo. Tá todo mundo errado. Esmagadoramente. Então tem várias dessas coisas, e o Dunning-Kruger é isso, porque aquele gráfico daquele jeito não existe, mas existe mesmo essa ilusão de conhecimento. Tá. E aí é um negócio que quem tá vendo aqui, que me conhece, tem uma figurinha que fizeram pra mim que chama Lá vem o chato, oi chato. Quando a galera começa a falar as coisas nesse assunto, eu vou lá e corrijo. Eu falo, cara, não pode. Tá certo, pô. Teve um professor que usava esse gráfico numa imersão e eu mandei tirar. Eu falei, cara, a gente é uma escola. É isso. Eu não vou deixar ninguém ensinar coisa errada na minha escola. É uma responsabilidade também. Você quer colocar como sendo uma opinião sua, a gente pode conversar. Mas você quer colocar como sendo alguma coisa científica, se não tiver uma base científica, você não vai pôr. Legal, João. Legal isso, cara. Faz muito sentido, até do ponto de vista, cara, ético, assim, de responsabilidade, né? De entender a educação como algo tão transformador e falar, cara, não é qualquer coisa que a gente pode ensinar, assim, sem ter checado antes. Isso é muito legal. Eu acho que nem checado é importante, mas como a gente foi escola prática, tem coisa que não teve checagem, né? É muito empírico ali. Mas eu vejo que deixa claro para quem tá aprendendo com você de onde aquilo veio. Entendi. Aquilo é uma opinião? Deixa claro, é uma opinião. Aquilo é algo seu, é o que você acredita. Beleza. Não, isso aqui é um método que a gente testou, fez toda uma análise e tal. Então, beleza. Só não vem falar que é um método testado e validado, uma parada que você fez uma vez na vida. Exato. E você não tem noção se foi sorte. Exato. Só não faz isso, sabe? Deixa as pessoas saberem o que elas estão vendo e tá tudo bem, tá tudo no jogo. Perfeito, João. Legal, cara. E a gente tem... Cara, você tem se debruçado muito sobre tecnologia também. Sim. E, cara, como que você tem feito e aplicado ferramentas de tecnologia para facilitar seus estudos? Sei que você gosta muito de livros, ainda, cara, uma coisa analógica, mas você também tem se beneficiado de ferramentas para acelerar seu processo, cara? Cara, eu majoritariamente leio no Kindle. No Kindle, boa. Majoritariamente eu leio no Kindle, assim, eu tenho muito livro físico, né? Eu construí uma biblioteca em casa, adoro ela, mas quando eu tô estudando coisas mais de negócio e tal, quase sempre no Kindle. Por quê? Eu sincronizei o Kindle com o meu Notion, usando a ferramentinha chamada Readwise. Então, eu marco, todas as minhas marcações vão automaticamente pro Notion já sincronizadas, depois salvo minhas anotações lá, o que eu tenho feito. Tá tudo na database agora, que eu plugo o modelo de AI para conversar com o que eu estudei, para falar, me traz referências, resume para mim. Que foi o que a gente fez, inclusive, no G4, né? A gente pegou os conteúdos do G4, tratou eles, o modelo que a gente construiu lá de sumarização de conteúdo, e junto com a Microsoft a gente montou o Tutor AI, que os alunos usam para tirar dúvida dos conteúdos. Então eu faço isso para mim. E é a mesma coisa que a gente está levando, só que o meu é baseado nos meus estudos, nos conteúdos que eu selecionei, enquanto que o Tutor AI do G4, né, ele é baseado nos conteúdos do G4 especificamente. Perfeito. Mas o conceito geral é esse. Legal demais, João. Poderoso, que isso é um acelerador também de aprendizagem. Cara, pra gente fechar aqui o episódio, João, já foi valioso pra caramba pra mim aqui, tenho certeza que pra audiência também, velho. Eu queria muito te fazer uma pergunta, porque essa é uma queixa muito dos empreendedores, né, cara? Eu não tenho tempo para estudar, eu não consigo priorizar isso, etc. Pô, eu adoraria, mas não consigo. O que são essas barreiras que você acredita que os empreendedores têm quando demonstram essas
objeção. E como que, quando eles vêm te falar isso, cara, como que você instrui eles a superar essas barreiras, cara? Cara, eu acho que volta muito no que a gente falou no começo, que a primeira barreira é falta de motivo. Tá. Faz um exercício mental, cara. Sei lá, pensa numa pessoa que você ama muito, que você gosta muito daquela pessoa, ou se não tiver uma pessoa, sei lá, pensa em qualquer coisa que você ama muito. Fala. Chegar e falar assim, cara, se você não pegar e estudar, eu vou destruir esta coisa. Você ia dar um jeito de estudar, não ia? Sim, sem dúvidas. Ou seja, não falta tempo, falta prioridade. Isso. Então, primeira coisa, organiza e entende, cara, o que é relevante bastante para você estudar. Perfeito. Você tem que ter clareza disso. Boa. O que você vai estudar e por quê. Segunda coisa começa aos poucos, cara. Se você colocar 30 minutos no sábado, 30 minutos no domingo, depois, sei lá, de 2 meses fazendo isso, você aumenta para 30 minutos 3 vezes por semana agora. Aí agora, todo dia, 30 minutos. Aí agora, no sábado e no domingo, vai ser 1 hora em vez de 30 minutos. Você vai construindo esse processo. Então, você não vai direto, não, vou pegar 50 livros. Não, cara. Começa aos poucos. Legal. Por quê? Porque essa sensação de sucesso, de, pô, consegui 30 minutos no sábado, 30 no domingo, isso vai criar um ciclo positivo de relação com aquele hábito. Sim. E aí você vai ficando mais fácil você construir e empilhar. E acho que o terceiro encontra o formato que funciona para você. Boa. Ah, João, eu prefiro aprender lendo. Lê. João, eu prefiro podcast. Ouça podcast. João, eu gosto de aprender conversando com os outros. É mais difícil, mas... Porque, né, você depende de achar outra pessoa, mas... Beleza, mas acha um método. Sabe? Encontra o formato que funciona para você e vai nele. E eu diria que uma última dica principalmente para quem... Para livro, tá? Para leitura. Tem muito livro bom para você perder tempo com livro ruim. Cara, tem livro que não vale a pena você terminar de ler. Essa é a verdade. Tem livro que é dificílimo de ser lido. Um exemplo que eu sempre falo, cara, eu comecei a estudar mais filosofia tem um tempo, voltei agora de novo. Aí todo mundo de estoicismo fala do Meditations do Marcos Aurélio. Você já leu? Não. Quase todo mundo que fala que leu porra nenhuma. Esse é um livro difícil. Difícil, tipo assim, denso. É chatíssimo. Assim. Por quê? Porque ele não é um livro. Ele é um diário. Tá. Né? Ele é um caderninho de reflexões com o imperador romano. Cara, para você entender aquilo, primeira coisa, você tem que entender o contexto. Por que ele tá falando? Ele fala uns nomes que a maioria das pessoas não faz ideia de quem é. Tem que ler muito além do que tá ali no livro. E só que mesmo que você não lê, não, eu vou tentar abstrair o que ele falou, né? Que ele fala lá da importância, da humildade, não sei. É uma linguagem difícil, densa, complexa. Cara, não precisa ler aquele negócio inteiro. Vai para um livro mais fácil, vai pro... sei lá, Confissões do Estoico do Ryan Holiday, que é um livro super mais tranquilo de ler. Sabe? Então, assim, vai para as coisas que não vão ser uma barreira por si só. Isso. E se você achou aquele livro ruim, talvez ele seja mesmo. Para. Não precisa se forçar, cara. Tem muita eu coisa acho que boa. depois de um tempo, eu lembro muito da palestra do Clóvis de Barros, que é o Bril. O Meditations, para mim, foi uma palestra, foi um livro que eu só li porque eu lembrei dessa palestra. Boa. Porque, assim, dificílimo de ler, dificílimo, cara. Bota fé. Pode ser uma limitação minha, beleza, mas pra mim foi dificílimo ler o livro inteiro. Eu só terminei ele porque eu lembrei do Clóvis falando, você tem Bril? Falei, porra, mano, o cara escreveu. E o pior, que como esse cara realmente escreveu 2000 anos antes, não sei o quê, foi literalmente eu falo, o cara escreveu. Aí começa a te incomodar o fato de eu só tenho que ler. Só que assim... Bota fé. Mas eu já era uma pessoa que estudava muito. Eu acho que se você não tá neste nível, não coloque dificuldade extra desnecessária, sabe? Boa. Legal, João. Bacana demais, cara. Baita exemplo aqui, cara. Queria te agradecer muito, cara. Muito pela obrigado. Generosidade aí, ter compartilhado tanto. Eu aprendi muito mesmo. Tenho certeza que a audiência também. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra estar aqui. Que bom. Como eu falei em off, falar gravado... Qualquer coisa que precisar, ir lá conhecer o G4, só mandar uma mensagem, boa. A gente organiza tudo, cara. Fechado. Obrigado mesmo, João. Obrigado para todo mundo também que ficou até aqui, que nos assistiu até aqui. Se tiver curtido esse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e, no mais importante, comentar aí pra gente o que você achou. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes.
Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.